Vou falar hoje sobre o ecletismo, a ideia e o estilo, né, de vida, o, digamos assim, a personalidade de quem é eclético, né? Porque eu me considero uma pessoa eclética, com limites, né, com critérios, mais eclético. Talvez eu não seja eclético em um sentido, digamos assim, mais de uma vida social, de interação social. Aí não, por uns problemas que eu tenho, né, desde a infância, né, que eu sempre tive essa dificuldade, me impediu de eu ter uma vida social mais plena, né, e mais no sentido de interação, né, social, mais no sentido de uma identidade cultural e artística, né? Principalmente nas artes em geral e principalmente na música, né? Que é o que mais, um assunto que mais se discute aqui. Eu sou sim uma pessoa eclética. Então eu queria divagar um pouco sobre esse tema do ecletismo, que também é outro tema também polêmico. O ecletismo, ele geralmente muita gente aprecia, né, a ideia do ecletismo e até acha interessante e até uma forma inteligente, né, a pessoa ser eclética. Mas também existe aquele pessoal mais conservador que não aprecia e até reprova o ecletismo. Então eu fiz uma base assim, alguns tópicos temáticos sobre esse tema para refletir e divagar sobre o ecletismo. Então aí eu chego assim, eu penso assim, do primeiro ponto, né? Porque o ecletismo, ele não é bem visto e geralmente costuma ser condenado pelas religiões monoteístas, pelos acadêmicos conservadores. Porque ser eclético constitui uma ameaça às normas, dogmas, doutrinas, padrões e hierarquias pré-estabelecidas por essas instituições. As duas, talvez, bases aí sólidas, né, na sociedade, a religião e a academia, né, a questão acadêmica, e essas duas vias também podemos pensar que também está incluído ali a política, né? Porque a política entra nessas duas vias. Então, no caso da religião, eu não sou religioso, eu sou agnóstico, eu não sou ateu e questiono a Bíblia, né?
Eu não consigo me conformar que a Bíblia não tenha contradição. Nunca ninguém me convence que não existem contradições na Bíblia. Isso é uma coisa que nunca ninguém conseguiu me convencer disso. Eu tenho convicção nisso, que a Bíblia tem contradições, sim. E é por isso que eu não consigo ser religioso. No caso de nenhum tipo de religião, mas no caso eu não teria como ser o cristão, ou muçulmano, ou judeu, que são as religiões que creem na Bíblia ou em partes dela, né, como absolutamente inspiradas e inerrantes da palavra de Deus. Então, como eu tenho dúvidas e questiono, e é por isso que eu me considero agnóstico. Mas eu prefiro acreditar que exista algo além dessa vida. Então, eu não me considero ateu por causa disso. Porque eu ainda prefiro crer que existe algo além dessa vida aqui terrena. Mas, enfim, a questão da religião, principalmente as monoteístas, né, que creem num Deus único, elas sempre condenaram o ecletismo, né? E, por incrível que pareça, até hoje, né, eu, por exemplo, tenho uma experiência no lado cristão protestante, mais evangélico, no caso pentecostal. Porque eu tive, somente na infância, né, eu tive esse contato, né, com essas religiões. E nunca tive boas lembranças, né? E sempre fui confrontado, né? Porque principalmente essas religiões, elas seguem muito costumes, né? Eu penso que, eu acho que o grande problema aí dessas denominações, no caso as pentecostais, é que elas são muito ligadas, muito presas aos costumes. E esses costumes, eles, com todo respeito às pessoas que creem, mas esses costumes imbecilizam as pessoas. Eles imbecilizam porque eles fazem todo mundo ter comportamento repetitivo, ter um comportamento como se tivesse que todo mundo ficar padronizado ali em vícios de comportamentos, posturas, falácias, modo de falar em geral, pensamentos, entre aspas, gostos, e perde-se a espontaneidade. Fica uma coisa que não é, no meu ver, nunca foi espontânea, é uma coisa forçada, né? Que você percebe ali que não existe, muitas vezes, a maioria das pessoas parece não passa uma espontaneidade naquilo, né? Fica sempre uma coisa forçada, que parece que está fazendo aquilo para ficar inserido ali, para não sofrer uma uma opressão ali, né? Não ser reprimido ali, né? Pelos outros que já estavam ali há mais tempo.
Então, quando aparece alguém ali novo, ali naquele sistema, ele logo ele acaba indo pro lado desses cacuetes e desses costumes, né? E eu acho que esse que é o grande problema, né? Então, mas independente também de costumes, mesmo as que não têm tanto apego assim a costumes, como as mais tradicionais e também a católica, né? A cristã católica, eles também, principalmente na sua tradição mais antiga, né? O ecletismo nunca foi algo bem visto, né? Não é bem visto porque o ecletismo muitas vezes as pessoas associam a variedade, né, de interesses, né, estéticos ou interesses de, de gostos e de assuntos ou de opiniões como uma espécie de uma liberdade, digamos assim, que ultrapassa um pouco os limites, né? No caso que seria da obediência a os dogmas, as doutrinas, né? Dessas religiões. Porque quando a pessoa ela tem uma personalidade que ela não consegue seguir apenas uma linha de raciocínio ou um padrão pré-estabelecido ali, né? De uma certa postura, de um pensamento, ela é tida ou como uma pessoa indisciplinada, né? Então é como se ela estivesse indo para o lado de uma desobediência. E isso não é bem visto. E isso também tem a ver com o conservadorismo acadêmico, porque isso também chega também nesse pensamento acadêmico, bastante rígido, né? Rigoroso. E nas academias, nas instituições, né? Acadêmicas, sempre teve essa postura também de, de não se apoiar, né? E não simpatizar com as pessoas que têm um ideal eclético, né? E aí entra também o lado da manipulação. Né? A manipulação religiosa, que coloca o medo na pessoa, né? Que se a pessoa ela ser eclética, ela se desvia daquele padrão, aquele padrão pré-estabelecido dos dogmas, da doutrina do livro sagrado. Caso a Bíblia ou ao Corão, né, para os muçulmanos, e o Pentateuco, né, e os 5 primeiros livros do Velho Testamento, né, da Bíblia, para os judeus. E aí, no caso da religião,
Ainda tem o aspecto da que o ecletismo, as religiões monoteístas temem o ecletismo como algo que tem um sistema mais, digamos assim, filosófico, um tanto pagão, né? Que, porque eles, no pensamento deles, no paganismo, é que existe essa coisa da variedade de ideias, de posturas, de elementos, né? Somente elementos da natureza ali, e também depois científicos, né? E que depois isso foi passando também para as artes, né? E, e aí eles têm essa ideia de algo nocivo, algo que fere, né? A crença, né? Dos dogmas e da doutrina que eles seguem, né? Que é totalmente anti-paganismo, né? No caso, né? Então existe todos esses problemas e essas questões. Então é como eu falei antes, né? Que o ecletismo ele é uma espécie de ameaça, né? As normas, os dogmas, as doutrinas, padrões, hierarquias, né? É outra coisa também que é complicado, né? Que a questão da hierarquia, né? Tem um conceito até militar nisso, né? De que você tem que respeitar uma hierarquia, né? E se aquela hierarquia impõe uma ideia de que só uma linha de raciocínio, de conceito, de postura, de pensamento, de crença, ela é definida daquela forma, você não pode contestar e dizer que você também gosta ou também simpatiza com outras formas e outras linhas de pensamento. Isso constitui uma indisciplina, né? Uma desobediência e fere a hierarquia, né? Dessas instituições, né? E aí a escolha pessoal pelo interesse em múltiplas e variadas culturas, ela vai romper com as estruturas rígidas e arbitrárias dessa sociedade, né? Que é uma sociedade falsa moralista e puritana. E tem isso também, né? É uma sociedade falsa moralista, né? E de um falso puritanismo, né? Porque ela impõe, ou ela sempre impôs, né? Uma disciplina rígida ou uma moral rígida, mas existe e sempre existiu, né? Hoje até melhorou isso, diminuiu, mas sempre existiu o machismo, né? Sempre existiu aquela postura patriarcal, no caso, né?
que se fala numa moral elevada, em todo aquele respeito, em toda aquela ética, mas na prática muita, muita, muita coisa assim oculta, né? Muita sujeira debaixo do tapete, né? Aquela coisa de defender os valores familiares, mas muitas vezes aquele pai de família, não generalizando, né? Mas a gente sabe que existia muito isso, né? Aquele pai de família que ele era autoritário, ele exigia todo aquele respeito e ele até batia, né, nos filhos, né, se não desobedecessem ele. E ele exigia também a, da mulher, né, educar os filhos como se ele também não tivesse a sua obrigação também de educar os filhos. E muitas vezes ele deixava tudo nas costas da mulher e tinha essa postura autoritária e que passava na sociedade como se fosse um homem de respeito, né, um pai de família, e muitas vezes esse mesmo homem ele frequentava lugares chamados inferninhos, né, e tinha até amantes, né, e tudo isso era ocultado. Então isso acontecia muito. Só quando ele chegava em casa de noite, ele passava aquela ideia de respeito, né? De um pai de família. E pregava a moral e os bons costumes. Isso vem de longe, né? Essa falsa moral, essa demagogia, né? Essa hipocrisia, né? Essa falsa ética, né? Porque se a gente lembrar da história, né? Do mundo, né? Principalmente na época da escravidão, né? E aí tínhamos aquela família daquela elite, né? Burguesa ali, né? Coronéis, todo aquelas pessoas que se beneficiavam, né? Do trabalho escravo, né? Dos negros. E eles frequentavam a igreja, né? A igreja católica cristã. Eles iam à missa, eles comungavam, eles participavam de rituais da igreja e eles ajudavam a igreja, eles doavam, davam ofertas, os dízimos, né? E tudo aquilo de errado que eles apoiavam e faziam, e muitos até castigavam de maneira cruel os escravos, né? E tudo aquilo era, digamos,
passava despercebido, né? E a igreja fingia muitas vezes que não acontecia nada. E tudo passava ali despercebido. Então, esse falso moralismo e essa hipocrisia, né? Que sempre esteve impregnado, né? Na sociedade e há muito e muito tempo, né? Há muitos séculos, né? Que isso já acontecia, né? Então, essa também, esse também é um dos fatores, né? Onde entra também a questão da rejeição ao ecletismo e, ao mesmo tempo, essa hipocrisia da sociedade falsa moralista, né? Porque o ecletismo, ser eclético, é ser subversivo. É ter uma personalidade que se rebela contra posicionamentos pedantes e imposições sistemáticas de controle, manipuladas por uma elite. Pois é. O ecletismo, ele constitui uma ameaça porque ele se rebela. Ou seja, quem é eclético é considerado um rebelde. Porque ele é um inconformista. Ele é subversivo. Muitas vezes quem é taxado de subversivo, na verdade, ele é um inconformista. Porque ele não se conforma com esse falso moralismo, com essa imposição demagógica da sociedade, das instituições. Ele simplesmente ele não aceita, ele não se conforma com isso, com essa manipulação. Tem que ser assim. O certo é ser assim. E quem não está inserido nisso é rebelde. E quem se rebela é como se estivesse se rebelando contra Deus. E é como se fosse uma maçã podre no meio das outras sadias e vai contaminar todas elas. Então, isso sempre foi aquela coisa que sempre incomodou. O ecletismo incomoda muito, e mesmo que diminuiu bastante isso, mas ainda hoje, principalmente o pessoal bem conservador ainda não vê com bons olhos o ecletismo. Ainda hoje nós temos sistemas aí, principalmente na política, né, de manipulação e que ainda não aceita muito bem a ideia do ecletismo. Ser eclético é se despir de parâmetros e modelos sensores. Quem é eclético não aceita censura. Não aceita. O censor, ele sempre foi anti-eclético. Porque o censor, ele quer padronizar tudo. É esse que é o grande problema, né? Porque é por isso que a censura não é e nunca vai ser uma coisa positiva. É como uma famosa frase de um filósofo, que eu não me lembro o nome agora,
que ele dizia: olha, eu não concordo com nenhuma palavra que você disse, mas ninguém vai me impedir de lutar pelo direito de você as dizer. É mais ou menos isso. Eu posso não concordar com tal coisa. Eu posso achar aquilo até repulsivo. Eu posso achar que aquilo é grosseiro, é vulgar, alguma coisa assim. Mas eu não posso censurar, eu não posso proibir a pessoa de ter o seu direito, né, de se expressar. Se eu não gostar, se eu achar vulgar, eu simplesmente não vou consumir aquilo. Eu não vou apreciar aquilo. É só isso. Mas proibir, jamais. Então, o posicionamento censor é um posicionamento antidemocrático, né? Claro, e anti-ecletismo. Ou seja, a pessoa que adota a postura da censura, ela está deixando claro que ela não é eclética e que ela é contra o ecletismo. Fica bem claro isso. E ser eclético é a coragem, né? É uma postura corajosa de assumir, da gente assumir uma natureza cigana, libertina, de transitar por diversas linguagens e opções e se desapegar de gêneros e ao mesmo tempo abraçar todos, os transformando. É uma natureza cigana. É mais ou menos isso, né? Eu, por exemplo, sou assim, eu sou como um cigano no sentido de que eu gosto de transitar em diversos lugares. Eu não consigo ficar, digamos assim, se conformar com uma ideia só, com um visual só, com uma paisagem só, uma estética só, uma filosofia só, com um sistema só, com uma crença só. Eu preciso experimentar vários sistemas, várias opções. Eu preciso passear por aqui e ali. Eu preciso transitar. Por isso a ideia de uma natureza cigana, uma natureza libertina, né? Libertina no bom sentido, né? Não no sentido pejorativo, no sentido de uma vulgaridade. Ser libertino, de fazer aquilo, tudo que quer, infringir a lei. Eu vou sair completamente nu na rua, não estou nem aí. Não, não é isso. Eu vou dar festas com som altíssimo, no volume máximo, incomodar os vizinhos com toda aquela poluição sonora, barulho, e eu vou praticar orgias ali, e sem nenhuma preocupação de se vai incomodar alguém ou não, e nem vou pensar que eu estou infringindo a lei. Eu simplesmente faço o que eu quero e não estou nem aí. Eu não tenho dinheiro e eu estou com vontade de comer alguma coisa, eu vou entrar naquele mercado e vou pegar um alimento ali e vou sair sem pagar. Não, não é isso aí.
Então é libertino no sentido mais poético da palavra, né? É libertino no sentido de eu não ficar preso a um moralismo sistemático de natureza religiosa, muitas vezes, né? Ou até também política, e eu me privar de conhecer diversas ideias, diversas estéticas, diversas propostas artísticas, filosóficas, culturais, simplesmente porque eu vou achar que aquilo não é certo, que eu estou querendo marginalizar a sociedade, né? Alguma coisa assim, né? Então é nesse sentido que eu estou querendo dizer, né? Do libertino, nesse sentido poético, que é essa visão cigana, né? Também no bom sentido, né? Não pensando naquele estereótipo, né? Do cigano ladrão, né? Porque o cigano tinha aquela má fama, né? De roubar, né? De furtar, né? Era que muita gente chamava-os de ladrões, né? Então é sempre nesse sentido da poético, né? E nunca no sentido pejorativo. E, como eu já tinha dito, não se desapegar de gêneros, né? O desapego a gêneros, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito com um músico, né? Um grande músico, o Egberto Gismonti. O Egberto Gismonti me ensinou isso, a não se apegar a gêneros. No caso da música, né? Por exemplo, nada contra aquele pessoal que toca sempre aquele mesmo estilo, aquele mesmo gênero, e ele é dedicado àquilo, né? Ele não quer fazer nada que saia daquela linha, que daquele estilo, ele não quer misturar, ele não quer fundir com outras coisas, e ele só toca aquilo. Aí a gente se lembra de alguns músicos assim, né, como Dilermando Reis, né, o violonista de Dilermando Reis. A gente vai lembrar também no jazz do Louis Armstrong, né, que também era um músico assim, que ele só queria tocar aquele jazz mais primitivo, né, com todo aquele swing lá, e aquele ritmo tanto mais limitado ali, né, e ele não queria tocar outra coisa. Então ele não aceitava as linguagens mais modernas e vanguardistas do jazz, né? Quando o jazz começou a evoluir, né, ritmicamente. E ele continuou tocando o jazz tradicional, antigo dele. Assim como Dilermando Reis passou a vida dele toda tocando as suas serestas e as suas modinhas, os seus chorinhos, sempre daquele mesmo jeito tradicional, né? E também a gente respeita isso, e eu também admiro esses músicos assim, né? Mas eu sou mais dessa linha do Egberto Gismonti, né?
dessa linha mais camaleônica, né? Dessa linha mais stravinskiana, né? Stravinsky também era um músico assim, né? Que ele não se prendia a um estilo só, teve várias fases. Aí a gente vai lembrar até em outras artes, né? Picasso também, né? Era um cara assim, múltiplo, né? E em várias outras linguagens, estilos, né? Essa coisa de não se conformar. Eu, eu não aceito, eu não, o rótulo, né? Também, né? Você faz isso. Você é um artista assim, assado. Você toca isso. Você produz isso. Não, eu sou eu. O que é a música do Egberto Gismonti? O que é? É chorinho? É samba? É música regional? É jazz? É música instrumental? É música clássica moderna? O que é? Não, é a música do Egberto Gismonti. É simplesmente isso, é a música dele, é a música eclética, que tem essa característica do ecletismo. De não se apegar a gêneros e ao mesmo tempo abraçar, acho que até todos, e transformar eles, né? Isso que é o mais interessante, transformar. Assim também era o Stravinsky, né? Experimentou várias coisas, né? Várias estéticas, e até no fim da vida dele, ele chegou a experimentar até o atonalismo, o dodecafonismo, né? Do Schoenberg, né? Na última fase, né? Da sua carreira, já na velhice, né? Porque ele não se conformava. E, e é assim, né? E como eu disse, né? Picasso, né? Também era um. No cinema também, né? Stanley Kubrick, né? O diretor assim, né? O cinema dele tem de tudo, né? Desde comédia irônica, sarcástica, inteligente, como o Doutor Fantástico, né? Aquele filme com o Peter Sellers, né? Até ficção científica clássica, 2001, Uma Odisseia no Espaço. E filme de guerra, né? Nascido para Matar. E até suspense, temas de violência, né? O Laranja Mecânica, né? E terror também, como o Iluminado. E essa é uma das características também do Kubrick, o ecletismo. E não se apegar a gêneros, né? E também ele não era apegado também a atores também, né? Ele não repetia assim atores, né? Não, talvez algumas exceções, como Peter Sellers, que fez os 2 filmes dele, né? Um ou outro lá, ator que depois trabalhou com ele de novo, mas ele não gostava exatamente por isso, porque ele não se apegava a. Ele não gostava de panelinhas. Eu acho que também o ecletismo também tem um pouco disso, né? Que não, a pessoa não se apega a panelinhas também, não gosta de mesmice, né? É, é, é simplesmente isso. Então, essa coisa mesmo do desapego a gêneros. E também abraçar todos esses gêneros, transformando, né? Não se apegando a nenhum deles. E também não sendo controlado por nenhum deles. Nada vai me controlar, eu não vou. Eu simplesmente, hoje, eu, eu tô mais para ler
Guimarães Rosa, mas talvez amanhã ou depois eu tô mais para Machado de Assis. É assim. Não se deixando controlar por nada. Sempre sendo livre. É assim. Ser eclético é desafiar convenções, provocar reflexões, que é o que a gente está fazendo aqui. Provocando reflexão. Com esse tema, né? Debatendo aqui. Divagando, né? Não se conformar com ideologias ditatoriais e nem com filosofias militantes. É isso aí. Como que um eclético ele pode ser a favor de ditadura? Nunca, jamais. Como que uma pessoa que é eclética ela vai querer que volte a ditadura, sistema ditatorial? Nunca. Porque ser eclético é exatamente o oposto de tudo isso. É a liberdade, né? Liberdade total de pensamento, de você não sofrer manipulação nenhuma. Você ser livre mesmo. Livre, mesmo que seja uma liberdade com critérios, né? Com coerência, mas ser livre, né? Não ser manipulado, não sofrer imposições. É, é isso. Ser eclético é não se perder a demagogia humana. É se desvencilhar das amarras das tradições reacionárias. Que é aquilo que a gente já tinha falado, né, antes. Né? A demagogia humana. Faça o que eu faço, aliás, faça o que eu digo, né? Mas não faça o que eu faço. É mais ou menos isso, né? Aquela demagogia. Eu imponho isso a você, mas eu mesmo não vou fazer isso. É curioso, né? Mas ele impõe. Que é essa demagogia toda, né? Essa coisa também das amarras das tradições reacionárias, né? Que é um pensamento que está infiltrado também na política, né? Principalmente agora nesse mundo politicamente correto que a gente está vivendo agora, que essa regressão, né? Essa volta às ideias reacionárias. E ideias reacionárias são coisas perigosas. Porque se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver que as ideologias sanguinárias, fascistas, nazistas, escravocratas, tudo que foi de pior e de ruim que aconteceu no mundo, tudo surgiu de pessoas reacionárias. Ou será que tem gente que pensa que, por exemplo, o nazismo, o nazismo tinha ideais de conservadorismo, da moral, pregava a moral e os bons costumes. Isso era o nazismo. Você vê a que ponto que chegou, né? A hipocrisia humana, né? E a esse mesmo reacionarismo que acontecia naquela sociedade patriarcal escravocrata, né? Aqueles ideais do somente em países como o Brasil, né? Aqueles ideais de
país colonizador, né, ali. De ficar muito tempo, né, defendendo a escravidão, né. Então tinha muito isso. Ser eclético é buscar uma liberdade, mas uma liberdade inteligente, como eu já disse antes também, com critérios, com coerência e, acima de tudo, com sinceridade. Aí voltando, né? Aquela coisa do ecletismo e também até daquela coisa subjetiva do gosto, né? A pessoa fala, eu sou eclético, né? Eu gosto de tudo, né? Que é outra coisa que também se banalizou, né? A pessoa pergunta, principalmente até em música, né? Pergunta, o que você gosta? Aí a pessoa virou uma... Ficou banal isso, né? Eu já vi várias pessoas... A pessoa pergunta, o que você gosta? A pessoa, eu gosto de tudo. Mas tudo o quê? Eu gosto de tudo. Isso é a maior balela que existe. Porque, em primeiro lugar, ninguém gosta de tudo. Isso é a maior mentira. Ninguém gosta de tudo. Mesmo quem é eclético. Eu sou eclético e eu não gosto de tudo. Tem coisas que não me interessam. E tem coisas que são até boas, que têm qualidade, e não me interessam. Por quê? Porque ninguém pode gostar de tudo. Você tem que escolher. A vida é curta. Por mais que a gente viva muito, podemos viver 80, 90 anos ou mais, mas a gente não vai ter tempo para gostar de tudo, para apreciar tudo. Então a vida é de escolhas, né? Então nós temos que escolher. Tem coisas que têm qualidade, tem. Ninguém está falando que não tem. Mas aí eu tenho que descartar elas, porque eu tenho que priorizar outras. É assim. E em tudo também tem coisas qualificadas e coisas desqualificadas em tudo. Então eu tenho que ter a minha personalidade, saber escolher o que realmente vai me interessar e o que não vai me interessar, não vai enriquecer na minha vida aquilo. Então é isso, né? Eu às vezes prefiro pensar que uma pessoa que fala eu gosto de tudo, na verdade ela não gosta de nada. É mais ou menos isso. Ah, você gosta de tudo? Por exemplo, a pessoa fala em música, eu gosto de tudo. Você gosta de tudo? Ah, você gosta de música vietnamita? Você gosta de black metal gótico? Você gosta de samba de breque, de gafieira? Você gosta de vaudeville francês dos anos 20? Você ouve? Você gosta de cantigas ou cantos de religiões, por exemplo, aqueles cantos de orixá, que se usa no candomblé, por exemplo, né? Você ouve isso? Você gosta de hardcore? Você gosta de thrash metal? Você gosta de axé music? Você gosta de trilha sonora de joguinho do PlayStation, de videogame?
Aí muita gente pode talvez pensar, ué, essas coisas eu nem conheço. Ué, mas você falou que gosta de tudo, então como? Gosta de tudo, tem que gostar de tudo isso. Então não tem como. Não tem como gostar de tudo. É impossível isso, né? É muita coisa. Agora, ser eclético é bom, no meu entender, né? Porque ser eclético, você nunca vai ficar entediado. Pelo menos eu penso assim, né? Porque quando não se é eclético, quando a pessoa aprecia só uma estética só, um gênero só, de qualquer arte, cultura, começa a ficar meio cansativo, começa a ficar monótono. E, e eu penso assim, que chega uma hora que vai cansar aquilo, né? Porque a pessoa vai sentir falta de uma variedade, né? E aí, tanto de um lado artístico que tenha mais, até mais profundidade e outro que seja para o lado mais do chamado entretenimento, né? Tanto de um lado como do outro, precisa ter variedade. Aí eu lembrei uma vez do jornalista Maurício Kubrusli, né? Infelizmente hoje está com uma doença degenerativa, né? Aí no sistema neurológico dele aí, não lembra de mais nada. Foi um grande jornalista, um cara muito culto, conhecia muito música, de tudo quanto é gênero, estilo, proposta. Era um cara muito antenado. Aí uma vez ele falou que ele sempre foi uma pessoa eclética, né? Eclética ao extremo, né? E, e ele nunca entendeu a pessoa a gostar de ouvir sempre aquela mesma música, né? E isso era algo que não entrava na cabeça dele. E aí uma vez ele trabalhava acho que numa empresa, não lembro que empresa que era na época, que ele era jornalista. Era um edifício e tal, e aí sempre quando ele descia, trabalhava acho que no oitavo andar, não sei. Aí quando ele descia, ele encontrava, tinha um porteiro ali que ele colocava, ele tinha uma vitrolinha ali, né? Daquelas de, tinha aquelas caixinhas, né? Maletinha, né? Sei. E ele colocava sempre uns discos ali ia de música clássica e ele colocava sempre, ele tinha vários, mas tudo do mesmo compositor, Vivaldi. E aí ele sempre estava ouvindo Vivaldi. E até ele falou, né, pelo menos não era só as quatro estações, né? Porque imagine também se ele ouvisse só as quatro estações. Aí ele colocava concerto de oboé dele, concerto de bandolim, enfim, várias obras, concertos de instrumentos de cordas variados, de flauta, flautinha, etc. É música barroca, né? E aí ele achava bonito, mas só que chamava atenção que era sempre a música do Vivaldi. Aí chegou uma hora que ele não resistiu, falou, foi conversar com ele. Então, assim, você aprecia muito esse compositor, hein? Assim, eu adoro, Vivaldi, papapá. Aprendi com meu pai gostava. Ué, mas existem outros compositores, né? Aí ele ficou até meio assim, parece que não entendia. Como se, parece que ele não sabia que existia outros compositores. Impressionante isso. Ele herdou aquilo do pai dele e ficou. E aí o Maurício falou para ele: e você, só ouvindo esse compositor, todo dia você banaliza um pouco a música dele, né? Procura. Aí ele recomendou ele. Tem outros compositores. Você gosta de música barroca? Então tem Bach, tem Telemann, tem Corelli.
tem Scarlatti, né? Tem Tartini, tem Handel, por aí vai, tem um monte. E aí o porteiro falou, eu vou procurar. Então, para você variar, né? Um pouco, né? Para você não ficar ouvindo só esse mesmo compositor, só Vivaldi, né? Que é maravilhoso, mas existem outros, né? Tem que variar aí um pouco, né? E é mais ou menos isso aí, né? Curioso, né? Isso aí. E ao mesmo tempo a gente fica pensando coisas também que tem pessoas que para ele a vida é o samba, né? E ele só ouve samba e se deixar ele mora numa escola de samba. Outro, a vida para ele é o rodeio, né? Se deixar ele mora lá em Barretos. Ele e outro, a vida para ele é o heavy metal, é o thrash metal e só ouve essas coisas e só usa a camiseta do Iron Maiden, do Metallica e aquelas tatuagens todas, e a vida para ele é isso. É assim o ser humano, né? Mas isso não é ser eclético. Isso é anti-ecletismo. Eu jamais conseguiria ser assim. Se eu ficasse no lugar, ficasse lá em Barretos, eu ficasse lá um dia inteiro, eu ia começar a me sentir até mal, ia querer sair de lá. Se eu ficasse enfornado dentro de uma escola de samba, por mais que pudesse ter alguma ou outra coisa interessante ali, mas ia chegar uma hora que eu ia ficar já entediado com aquilo. Ia soar monótono. Ao mesmo tempo, se também ficasse só ouvindo heavy metal, ia começar a me encher. Né? E eu ia querer ouvir outras coisas. Ia começar a me torrar a paciência. Né? E da mesma forma também, se ficasse só ouvindo aquele mesmo compositor, por mais que ame a música de Bach, por exemplo, né? Por mais que ame a música de Beethoven, né? Por exemplo, mas se eu ficar um mês num lugar e não conseguir ouvir outra coisa que não seja só Bach e Beethoven, eu vou começar a enlouquecer. Então é mais ou menos isso daí. Então o eclético, ele quer variedade. É porque o eclético, ele não aceita a monotonia. Ele não aceita só apreciar, só ter interesse numa única estética, num único gênero ou numa única proposta ou opção. Então, o eclético é um inconformista. Ser eclético é não se conformar. Então é isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.